Olá, ao vivo pela nossa TV Vila Imperial, mais um programa Vitrine. E hoje eu tenho assim a grande honra, né, e a alegria de receber Francisco de Orleans Bragança, porque é um momento muito especial, né? O jornal Tribuna de Petrópolis vai fazer no dia 9, 110 anos. Então, para um veículo de comunicação de massa, né, conseguir superar as crises do nosso país, todas as dificuldades e intempéries e consolidar 110 anos, é realmente um projeto muito especial, construindo a história de Petrópolis, assim como outros veículos de comunicação, mas com um carinho muito especial da comunidade de toda a cidade. Nós sabemos disso. Francisco, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite também de estar aqui. Bom, vamos falar um pouco sobre a história, né, do jornal Tribuna. Como é que ele se inicia? Porque antes de chegar às mãos, né, da sua família, ele surge de um projeto, de uma proposta política, né, anteriormente. Fala um pouquinho sobre esse caminho, esse trilhar da Tribuna. Tá. O jornal foi fundado no dia 9 de outubro de 1902, tá? Foi fundado pelo senhor Arthur Barbosa Bentes, que ele era o prefeito na época da cidade, né? E um grupo de políticos se juntou e montaram um jornal para ter um poder político e poder preservar o poder dentro da cidade, tá? Uhum. E ele era um jornal semanário, tá? Saía uma vez por semana, não sei que dia que saía. Uhum. Só em 1928 ele se tornou um jornal diário. Uhum. Não, desculpa, 1908. Em 1908 ele virou um jornal diário. Em 1928 ele passa a funcionar onde ele é até hoje, na rua Alencar Lima. Antes ele era onde é o prédio da Telerge, hoje é Telemar, né? Telemar. Ele funcionava ali e depois foi feito um mutirão na cidade, né? Foi uma coisa muito curiosa. O jornal foi construído com um mutirão as pessoas angariaram dinheiro, tijolos e outras coisas e fizeram um prédio onde hoje está instalada a Tribuna de Petrópolis. Nossa, é muito simbólico isso, né? É legal isso, é forte, é um jornal que realmente foi construído pela população de Petrópolis. Muito, e não é à toa que tem essa relação, né? Essa afinidade, né? Que a população reconhece como o grande veículo da cidade. Tem, olha, eu me lembro quando eu era criança, o meu pai, eu tinha 12 anos, eu achava a Tribuna muitas vezes um jornal que era quase que você não podia ler o jornal, porque você só tinha uma tripa em cima com notícias, né? E o resto era tudo de classificados. E o jornal sempre perseverava, mesmo assim, sendo um jornal com pouquíssimas notícias, o nosso amigo Gastão Reis, que daqui a pouco vai ser entrevistado, deve poder dar detalhes sobre isso depois. O jornal, mesmo com poucas notícias, o jornal vendia mais do que os seus colegas da época. Na época era o Diário, que até hoje continua, e o Jornal de Petrópolis, que era o grande jornal da cidade, mas que tinha um certo ciúme e inveja da gente, porque nós, mesmo naquela época, com poucas notícias, a gente tinha uma circulação maior que eles. Uma circulação. E você acha que essa circulação se deve a essa empatia pelo movimento da construção ou por realmente a questão comercial, como você falou, ser relevante, porque a informação do que se compra, do que se vende, a questão econômica da cidade, era importante ter um veículo que fomentasse esse aspecto econômico? O que você acha, a teu ver? A meu ver, são duas coisas, completamente, são dissociadas, porém elas estão um pouco juntas. Uhum. A parte comercial, o jornal sempre funcionou muito como um balcão de negócios entre pessoas que queriam comprar e vender, tanto que o classificado sobrevive até hoje, nós estamos com o classificado aí funcionando há 110 anos. E isso sempre fez a troca de muitas coisas dentro da cidade, tá? Por outro lado, as pessoas compravam na época, nós fizemos uma vez uma pesquisa do Ibope, tá, em 1980, logo que a gente entrou, quer dizer que eu assumi o jornal, meu pai pediu para eu assumir o jornal, em 1982, o jornal fez uma pesquisa do Ibope que deu que 90% das pessoas compravam o jornal Tribuna de Petrópolis pelos seus classificados, tá? E só 10% por causa das notícias. Com o tempo a gente conseguiu equiparar isso. Hoje ainda o jornal é comprado pelos seus classificados. Pelo seu referencial, pelo referenciado, que é um fomentador de desenvolvimento, desenvolvedor de trocas, de escambo, como se dizia antigamente, né, entre as pessoas.
E essa parte editorial a gente foi evoluindo, o jornal não tinha fotografia, na época que eu assumi o jornal, bom, não existia fotografia com hoje digital, hoje em dia, por exemplo, ontem mesmo eu tive com o pessoal da Kodak, eles fecharam a última fábrica de filmes, agora que era no México foi fechada, quer dizer, hoje é tudo digital. E naquela época, você fazer um clichê para um jornal era uma coisa muito cara. Muito. Então você tinha pouquíssimos clichês. Você fazia um clichê, você tinha que pensar quase 15 dias antes. Vamos fazer um clichê da parada de 7 de setembro. Era um projeto, né? Um projeto. Temos que fazer clichê dos novos agora com a eleição, fazer um clichê de cada um dos candidatos. Hoje você tira fotografia de tudo. Pô. E o que acontece? Essa evolução tecnológica trouxe para o jornal um lado todo de desafio constante, tá? E graças a Deus a tecnologia sempre ajudou o jornal, o jornal é como a medicina, né? A tendência é sempre melhorar. Voltando um pouquinho, né? Vocês, esse jornal que foi construído, né? Digamos, os seus pilares com o apoio da população e aí essa afinidade, essa empatia, ele passa por uma crise, né? E aí entra a sua família. O seu pai é convidado, eu não sei, é interessante a gente reforçar essa história porque talvez muitos não saibam, principalmente os jovens, né? Então o seu pai vem assumindo, fazendo a gestão de uma massa falida no primeiro momento, é isso? Isso, meu pai em 1952 o jornal teve uma crise financeira muito grande. E em 1955, meu pai assume o jornal como síndico de massa falida. Ou sim, não chegou a ser falido, ele chegou na concordata. Então eu não me lembro a figura jurídica, eu não podia te falar isso juridicamente, perfeitamente, a situação jurídica que foi na época. Mas meu pai assumiu como síndico em 1955. E em 57, 58, ele assume de fato o jornal. Quer dizer, adquire o jornal. Ele adquire o jornal. Ele adquire o jornal. E quando entra o Francisco, né, assumindo, quando entra você assumindo o jornal e até hoje... Eu gostaria muito de falar que eu assumi tudo que eu tenho hoje, eu devo ao meu pai. Tá? O meu pai foi meu grande incentivador nos estudos, em tudo na minha vida. E eu estava me formando, eu estava estudando economia, sou formado pela UCP, né? E eu comecei a estudar economia em Petrópolis em 1976. E em 78 meu pai chegou para mim e disse: olha, Francisco, você está estudando economia, eu gostaria muito que você fosse até o jornal, porque aquilo continua a me dar despesas. Todo mês eu tenho que pagar o INSS, tenho que pagar algumas contas aí. Eu gostaria que você assumisse o jornal, e se você gostar, você fica lá, se você não gostar, você me dá uma ajuda lá. Bom, foi para lá e ele nunca chegou e disse: não, você tem que ficar aí dentro do jornal. Ele sempre foi muito livre comigo e eu fui gostando e até hoje nunca saí de lá. Se apaixonando. Né? E para você, nós falamos um pouquinho sobre essa questão da autonomia, pela questão comercial, da autonomia de você poder empreender um projeto editorial, né? Qual é a receita da Tribuna, né, desse sucesso? Porque a gente sabe, né, nós temos veículos de comunicação se passando por uma situação de crise. Eu estava até comentando com você antes de entrarmos no ar, né? Petrópolis poderíamos dizer, uma cidade de médio porte, né? Não é um centro publicitário como acontece em Rio de Janeiro e São Paulo. Então, esses 110 anos, e aí mais nessa tua entrada, e nesses tempos de globalização, essas novas tecnologias, para você, qual é essa receita que faz com que a Tribuna se mantenha, né, sólida, fazendo aniversário, 110 anos, com projetos especiais? A teu ver, qual é essa receita? Olha, eu acho que a receita é que eu sempre gostei muito de uma coisa que hoje se fala muito, e no meu tempo não existia esse termo, chama-se chão de fábrica. Eu acho que a pessoa que tiver um negócio e não frequentar o chão de fábrica, não falar com o funcionário desde o mais alto, que é o editor ou o gerente, até o teu funcionário, o que tiver varrendo o chão, o que tiver fazendo qualquer serviço, se você não tiver um contato direto com eles e não entender os problemas de dentro de uma fábrica, não tiver antenado, você não vai resolver. Se você ficar trancado no gabinete no último andar do prédio, um dia o prédio cai ou está tudo podre, cheio de cupim, quando você vai descer a escada, você vai junto com ele.
Então eu sempre gostei muito disso, sempre gostei muito do que hoje é chamado de chão de fábrica. Eu acho que a receita é isso. A tua sensibilidade está sempre muito sensível e tem que estar o tempo todo, às vezes até fazendo coisas que não estão, vamos dizer assim, que não dão certo. Não vou dizer que a história da Tribuna é uma história de sucesso, é uma história, e graças a Deus nós temos mais sucessos do que fracassos, mas tem algumas coisas, nós tentamos algumas coisas que nós fizemos, por exemplo, ultimamente, há uns 5 anos atrás, nós cortamos o jornal ao meio, tá? E o jornal, a parte de cima era só de editorial e a parte de baixo só de classificado. O jornal funcionou durante 2 meses, assim, foi uma gritaria danada, foi um projeto gráfico feito por um designer gráfico do Rio de Janeiro, a pedido meu. Ele não gostou muito da ideia, disse, não, senhor, o que quer fazer eu faço, mas... E o negócio não deu certo. Aí nós voltamos ao que era, quer dizer, nós já fizemos muitas coisas. Graças a Deus, a gente tem mais sucesso que fracasso. E sempre tentar, você olhar daqui, olhar dali. E sem medo de voltar para trás, né? De dar o recuar o passo. A pior coisa num negócio é você ser teimoso. Você não pode ser teimoso. Você tem que ser persistente e ser o suficientemente antenado para até dizer, poxa, eu errei. Puxa, nós estamos no lugar errado. Eu acho que fazer uma análise disso é uma obrigação de todo empresário, toda pessoa. Qualquer pessoa tem que fazer uma análise do seu dia a dia. E saber se está indo no caminho certo, não está, volta atrás, não há nenhum pecado em voltar atrás. Vamos falar dos sucessos. Você estava comentando comigo que, por exemplo, as revistas, que são grandes projetos, né? Casa e Campo, Festas, são belíssimos projetos editoriais, né? E revista, a gente sabe que é um veículo, quem trabalha com imprensa e quem trabalha inclusive na área comercial sabe que revista é complexo, né? Fala um pouquinho do projeto da Casa e Campo. O projeto da Casa e Campo começou com uma revista de 12 páginas. Tem quantos anos o Casa e Campo? Você me pegou. Te peguei, desculpa, mas vamos lá, segue em frente. Não sei, mas tem mais de 5 anos. Deve ter uns 5 ou 6 anos. Você me pegou, agora eu não sei. Bom, enfim, depois a gente corrige, depois eu passo a informação para o povo. Perfeito. Ela começou com uma revista de 12 páginas, pouquíssimos anúncios, e nós, assim que a gente começou, a gente fez uma conta, vamos trabalhar durante 6 meses nesse projeto. Se em 6 meses ele empatar, é que o negócio é bom. E em 6 meses, no 4º mês, ele já estava dando lucro. Claro, não é uma revista, veja bem, por que ela dá lucro? Porque ela está num contexto dentro de uma gráfica. Ela pertence a uma gráfica. Nós temos todo o equipamento, nós temos jornalista que sai mais barato para a gente, a mão de obra sai mais barata para a gente porque ela é alocada, ela faz outros produtos. Tá? Você tem uma gráfica que faz serviço para terceiro e você pode aproveitar essa gráfica. Se você fosse contratar tudo isso, a revista certamente teria que esperar um pouco mais, e hoje em dia eu te falo, eu não sei se ela seria lucrativa, mas dentro do contexto ela é lucrativa e ela agrega valor. Tá? Hoje em dia você tem que agregar valor. Se você olhar dentro de um jornal, qualquer setor dele, tirando a publicidade, todos eles são setores que, por si, não compensam. A venda de jornal é uma coisa que todo mundo, vender jornal dá dinheiro. Não dá dinheiro. A venda de jornal representa, em qualquer jornal, tem jornais que representam só 5% do seu faturamento total. Mas se você não vender, você não tem credibilidade para pegar anúncio. Então é uma equação, você tem que vender mesmo com prejuízo. Se você pegar um jornal grande, um grande jornal de circulação nacional, tipo a Folha de São Paulo ou o Globo, e se você for ver o preço de capa que você paga ali, tira a porcentagem do dinheiro que você paga para o dono da banca, para a capatazia, para tudo isso, e se você pegar o quilo de papel que está ali, aquilo não paga a conta. Não paga. O nosso paga, mas como a gente tem custos também altos, que o Globo, a economia de escala deles é melhor que a nossa, no fundo, a venda de jornal é um negócio que você tem que fazer. Olha, né? Francisco, eu quero te pedir ao vivo aqui a gentileza se você pode
retornar num próximo programa, claro. Nós vamos agendar, porque a gente está falando aí da importância que é a questão da publicidade, né, para a autonomia de um jornal, né, claro que deseja essa autonomia para poder publicar notícia, né, realmente. Perfeito. E é um assunto que nós ainda não tocamos e é importantíssimo que a gente fale sobre isso, né. Tá, eu acho que eu falei demais, então. Não, né? Foi ótimo, porque você contou a história do jornal, certo. São 110 anos e ainda tem muito a ser contado. Por quê? Como o nosso tempo está escassozinho, por quê? Porque nós queremos fazer assim, aproveitar a oportunidade, como nada é por acaso. Eu queria te pedir a gentileza, como você é um grande empreendedor, e aí nós tivemos a oportunidade de conciliar a vinda de outro grande empreendedor, ele quer te fazer muito obrigado. Um presente. Gastão, né? Gastão Reis, não sei quem vocês conhecem, o Gastão. Olha, eu queria lhe dar os parabéns, obrigado. Sobretudo quando você falou que gosta de chão de fábrica, porque isso aí é uma recomendação do guru dos gurus em administração, que é o Peter Drucker, né? Eu queria lhe passar, então, o meu livro, uma dedicatória reconhecendo o seu espírito empreendedor, e da Casa de Bragança também, que teve, você não é o primeiro príncipe, ou seja, houve outros antes de você que tiveram realmente um espírito empreendedor memorável. Muito obrigado. E meus parabéns, gostei muito de ouvir a sua entrevista. Perfeito. Obrigado mesmo. Agradeço. Eu vou aprender alguma coisa aqui, a gente sempre aprende, né? Esse livro, ele não é uma viagem na maionese, ele é, digamos, um trabalho feito em cima da vida real, da coisa como ela é. É um livro prático e, nesse sentido, ele pode ser muito útil, realmente. Muito obrigado. Bom, Francisco, ok, então. agradeço imensamente sua presença, quero dar parabéns, né, inclusive para os seus funcionários através de você. Né, eu acredito que 110 anos para a nossa cidade, para a história da cidade, realmente um veículo de comunicação representativo, perfeito. Uma bela história. Kátia, muito obrigado. Quero que você retorne, porque nós temos que falar sobre essa questão, que é muito relevante. A hora que você quiser. Muito obrigada, sucesso, parabéns, né? Soprem as velhinhas com muita garra, nós vamos para um pequeno intervalo. Não, vamos comprar, tem velhinho, daqui a pouco, agora... Daqui, quarta-feira. Quarta-feira, né? Quarta-feira. E nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com Gastão Reis.